interessante, irmãos, quando a gente começa a ensinar a palavra ao povo, algo acontece. Eu lembro que nós estávamos lá no encontro e nós começamos a ensinar sobre o Espírito Santo. Começamos a falar sobre o Espírito Santo, parecia que nada ia acontecer. Nada ia acontecer. É muito interessante que a palavra, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. E é uma grande verdade. Quando você começa a ensinar a palavra, o povo começa a ser abençoado. Quando você começa a ensinar, o povo começa a receber. Então, irmãos, nós começamos a ensinar sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo. E aí, irmão, parecia que não ia acontecer nada. E aí nós chamamos as pessoas para frente, para orar por batismo do Espírito Santo. Só tinha 2 pessoas que ainda não falavam em línguas, né? Mas nós acabamos de ministrar e chamamos das pessoas que ainda não tinham sido batizadas com o Espírito Santo que viesse à frente. E aí eu fiquei, Senhor, e agora? Porque é mais difícil. Quando você tem 10, 20, Jesus batiza 5, batiza 10, você fica feliz da vida, né? Metade. Agora, 2, já, como é que vai ser? Irmãos, mas a palavra de Deus não volta para si vazia. Ela cumpre o propósito na qual ela foi enviada. Então, Jesus estava ensinando no sábado. E eu não sei o que Jesus estava ensinando, porque a Bíblia não diz. Mas algo estava acontecendo já ali. Algo está acontecendo aqui. Quantos creem, digam amém. Se a palavra está sendo ensinada, algo está acontecendo neste lugar através da palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E a fé vai gerar algo dentro de você que vai mudar a tua história. Então, quando nós começamos a ministrar sobre o Espírito Santo e nós começamos a orar por batismo com o Espírito Santo e por renovo daqueles que estavam ali, as pessoas começaram a ficar cheias do Espírito Santo. E eu falei, eu só quero 5 minutos. A hora já estava avançada, tínhamos outras coisas para fazer. E eu falei, eu só quero 5 minutos. E nós ficamos pelo menos meia hora ali. E dava para ficar mais, porque a presença de Deus veio tremendamente. E 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. 100% das pessoas que estavam ali, que não eram, foram batizadas. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe por quê, irmãos? Porque não sou eu, não é você, é a palavra. Ela cumpre o propósito na qual ela foi enviada. E quando Jesus estava ensinando no templo, quando Jesus estava ministrando ali, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa tem que acontecer quando nós estamos ministrando a palavra de Deus. E aí no versículo 11 diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos e andava encurvada. Havia 18 anos, andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha só, irmãos. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha só, irmão. Ela estava onde? Na sinagoga. Então, vamos supor que se fosse hoje, talvez fosse uma pessoa crente. Uma pessoa até crente. Até cheia de Deus. Então, pode ser, irmãos, que a potestade, né, os espíritos, né, quem vem desse mundo sabe que eu estou falando, que a pessoa não está possuída pelo Espírito, mas o Espírito está atuando sobre a vida daquela pessoa. A pessoa não está possuída, ela não está endemoniada, mas ela está sobre possessão demoníaca. Ela está sobre uma ação de um demônio na vida daquela pessoa. Então tem muitas pessoas que estão até dentro da igreja, estão até no corpo de Cristo, mas ela ainda tem algo que precisa acontecer de libertação na vida dessa pessoa. Essa pessoa está encurvada.
O inimigo tem deixado essa pessoa encurvada. Cuidado com o espírito maligno, porque ele é sagaz, ele é astuto. A Bíblia diz: não subestimeis os seus ardis. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando você menos espera, olha só, irmãos, Deus visitava o jardim, o Senhor visitava toda a tarde o jardim, mas também Satanás ia lá também visitar o jardim. E em nenhum momento de fraqueza, o inimigo, ele domina a mente de Eva, e Eva também domina a mente de Adão, e ali os dois, ambos, pecaram contra Deus, deram brecha ao diabo, e o diabo, irmão, ele é um ser milenar. Nós achamos que nós somos muito espertos. Eu tenho 20 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 70 anos, não importa qual a tua idade. Talvez você se ache uma pessoa muito esperta, muito inteligente, que você conhece muitas coisas, mas eu quero dizer para você, você está lidando com alguém que é milenar, que conhece toda a ciência. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não tem todo o poder, mas ele entende de muitas coisas, ele sabe de muitas coisas que nós não sabemos. Ele sabe e ele anda, ele é espírito e ele vai de um lugar para o outro. Ele é diferente de nós, ele não tem um corpo físico, e por ele não ser corpo físico, ele anda de um lado para o outro e ele faz muitas coisas. Ele foi até diante de Deus para acusar Jó. Então, irmãos, cuidado com ele. Cuidado com o inimigo. Eu não estou exaltando o diabo aqui, que eu não tenho proposta nenhuma para exaltar Satanás. Eu só estou te alertando. Eu só estou abrindo os teus olhos para você entender que esta mulher, ela estava na sinagoga, ela estava lá e ela estava ouvindo Jesus, mas ela tinha um espírito de enfermidade. Ela tinha um espírito de enfermidade e ela não podia se erguer, ela andava encurvada. E tem muita gente que está encurvado diante dos problemas, diante das dificuldade, diante das dívidas, diante dos problemas emocionais, diante dos problemas conjugais, diante dos problemas financeiros, diante das enfermidades. Você tem andado encurvado, mas há poder no nome de Jesus Cristo. Esse espírito vai sair da tua vida, esse espírito de enfermidade, esse espírito de prostração, de desânimo, vai sair da tua vida e você vai ser liberto pelo poder e pela autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Então tem muita gente que dá lugar ao inimigo. Eu lembro que eu subi um monte, estava subindo um monte numa campanha. E naquele período que eu estava subindo, eu estava muito angustiado. E Deus tomou alguém lá naquele monte, eu precisava ouvir a voz de Deus. E Deus usou, alguém disse assim: por que tu deixa essa tristeza no teu coração? Por que tu tem deixado essa tristeza no teu coração? Irmãos, aquilo foi como flecha no meu coração. Eu falei: eu estou realmente muito angustiado. Eu estou muito triste. Então o negócio sou eu. Eu que preciso lutar contra esse espírito de angústia, de tristeza. Então eu saí dali determinado a não mais aceitar aquela angústia e aquela tristeza no meu coração. Eu saí ali dizendo: em nome de Jesus, eu vou me erguer, eu vou me levantar, eu não vou aceitar esse espírito de tristeza, de angústia, de depressão. Eu não vou aceitar mais na minha vida. Em
nome de Jesus está repreendido. E eu comecei a declarar a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. E comecei a declarar a palavra. Comecei a declarar a palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E comecei a citar a palavra de Deus para aquele sentimento que estava dentro de mim. Irmãos, e aquele sentimento teve que sair. Eu não sei o que tem deixado você encurvado. A Bíblia não está dizendo que esta mulher, ela estava possuída por demônios. Porque tem momentos na Bíblia que você vai ver possessão demoníacas, que existe também. Existe possessão demoníacas. Existem principados que também ele possui território. São demônios que possuem territórios. Então eles são principados, são príncipes. E esses príncipes, ele toma lugar, toma territórios, toma regiões. Você vê que tem lugar, irmãos, que tem muita prostituição. Tem outros lugares que tem muitas drogas. Tem outros lugares que tem muito homicídio. Tem muito suicídio. São príncipes, são demônios que eles tomam conta de territórios. Ele toma territórios. E a igreja precisa entender sobre o mundo espiritual para nós ordenarmos a esses espíritos que batam em retirada, que saia da nossa região. Eu conheço irmãos aqui, irmãos, que quando o inimigo está atuando na sua rua, eles começam a ministrar e mandar que esses demônios saiam da sua rua, que saiam de frente à sua casa. E, irmão, funciona, dá certo. Pega óleo ungido, unge a rua, unge a casa, unge da frente da casa, e começa a acontecer coisas, irmão, sobrenatural. Quando a igreja se posiciona, nós precisamos nos posicionarmos diante de situações que o diabo tem colocado nas nossas vidas, mas nós declaramos a poder no nome de Jesus. Irmãos, uma irmã crente, cheia de Deus, batizada com o Espírito Santo, dirigente de consagração. O marido dela viajou e ela começou a passar necessidade. Começou a faltar coisas dentro da casa dela. E ela, mulher de oração, começou a orar, buscar Deus. E um dia ela estava orando porque a casa dela não tinha mais alimento. E o Senhor deu uma visão a ela que tinha um espírito de miséria dentro da casa dela. E ela começou a orar e repreender aquele espírito de miséria. Sai daqui em nome de Jesus. Começou a repreender aquele espírito de miséria. E no outro dia, o marido retornou e trouxe dinheiro, recurso para a casa dela. Então, irmão, tem muitos espíritos malignos que você não vê, mas eles estão agindo. Então eles não estão possuindo o corpo, mas eles estão agindo dentro da família, dentro da casa. Eles estão entrando na tua mente com sugestões. Não que ele manifeste em você, mas ele te dá autossugestões. Ele te dá uma sugestão. Por que você não vai beber? Por que você não vai fumar? Por que você não vai jogar? Por que você não vai fazer aquilo? E você pensa que é a tua mente que está mandando, mas é o próprio diabo que está falando no teu coração, está falando na tua mente. E quando esses pensamentos chegar, você diz: está repreendido em nome de Jesus. Bate em retirada. Eu já sei que é você, diabo. Pode ir embora. Então, irmãos, aqui tem uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já está identificado. Já sabe quanto tempo esse espírito de enfermidade assolava a vida dessa mulher? Há 18 anos. Há 18 anos. Não diz aqui, irmãos, como o gadareno, o demoniado gadareno, que ele estava possuído de tal forma que ele quebrava, arrebentava cadeias, arrebentava correntes. Ninguém podia segurar ele, porque ele estava possuído. Essa aqui não. Há 18 anos ela vinha sofrendo.
Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas eu quero dizer que você precisa identificar esse mal. Você precisa começar a orar, começar a jejuar, começar a ser mais específico na área que você quer ser liberto, na área que você quer que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida. Irmão, pede ao Senhor: Senhor, desvenda os meus olhos, abre a minha visão espiritual. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Eu quero saber o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu quero saber o que está acontecendo dentro da minha família. Irmão, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Existem demônios que eles ficam vagando. Eles saem da vida da pessoa e eles vagam. Mas de tempo em tempo há uma visitação desses demônios. Você passa um tempo bem e daqui a pouco você entra em um tempo ruim. São visitações de demônios. Demônios começam a visitar pessoas e começam a atuar na vida de pessoas. Então você precisa identificar essa visitação e dizer: Satanás, na minha vida não. Na minha casa não, no meu pensamento não. Irmãos, precisamos muitas das vezes fazer propósito de jejum e de oração para quebrar essas castras de demônio. São castras de demônio que vem lutando contra a sua vida, que vem lutando contra a sua casa, vem lutando contra o seu ministério, vem lutando contra você, e você não pode recuar. Você precisa avançar e dizer: Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. Pega tudo que é seu e sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu ministério, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Começa a fazer propósito de oração. Começa a fazer propósito de jejum. Esta castra de demônio só sai com jejum e com oração. São castras de demônio que têm atuado na vida de muitas pessoas. Mas quando ele é identificado, irmãos, ele tem que sair. Você precisa identificar ele. Quem disse que ele não entra na casa de crente? Quem disse que ele não entra em igreja? Tem muitas pessoas que dentro da igreja ele não é aqui que ele quer entrar. Irmão, tem tempos na igreja que eu vou falar e vocês vão rir. É um tal de crente mijão dentro da igreja. Parece que o diabo entra na bexiga da pessoa que começa a mijar o tempo todo. Agora eu falei isso, eu lembrei de uma situação, eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar a mensagem. Irmãos, chegou um homem na minha porta lá, tempo desse. O homem, ele estava possuído, ele estava embriagado, mas estava endemoniado. Eu percebi logo que era demônio. A gente que trabalha com libertação, eu trabalho com libertação desde 10, 12 anos que eu trabalho com libertação. E eu entendi que aquele homem estava endemoniado. Aí esse homem está endemoniado. Ele começou a falar coisas. Eu nunca tinha visto ele, mas eu percebi que ele estava falando coisas que era o diabo. E eu comecei e falei: eu vou orar por você aqui agora. Eu estava na porta lá de casa. Botei ele dentro da garagem e comecei a repreender os demônios dele. Satanás, você vai sair da vida dele agora, em nome de Jesus. Espírito maligno, eu te repreendo. Sai agora, em nome de Jesus. Aí repreendi. Irmão, aquele homem falou: estou com vontade de mijar. Estou com vontade de mijar. O homem mijou quase um balde, irmão. O demônio saiu na urina. Irmão, demônio sai na... E aquele, irmão, é uma coisa muito séria, irmão. Isso aqui, irmão, isso aqui, seminário não te ensina, não. Quando aquele homem terminou de urinar, ele estava bonzinho. Bonzinho. Demônio sai, sabe como, irmão? Em gosma. Você começa a vomitar, gosma, é libertação. Eu não estou dizendo que a pessoa está possuída, mas é uma libertação ali. Sabe como que demônio sai também? Bucejando. Você está orando pela pessoa e a pessoa está bucejando. São espíritos malignos que estão saindo. Irmão, tem muitas formas de libertação que nós, às vezes, não conhecemos ainda. Mas Deus está trabalhando na libertação de muitas pessoas.
Então Deus precisa abrir a tua visão espiritual para você ver que é um demônio que está agindo ali e você começar a lutar contra aqueles demônios e a pessoa se liberta. E quando aquela pessoa é liberta, irmão, as escamas caem dos olhos, a pessoa aceita Jesus e a pessoa é transformada pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Jesus viu o diabo. Jesus viu que aquela mulher andava encurvada há 18 anos. Diz aqui. E vendo Jesus, Jesus viu só a mulher ou viu o demônio? Aquela mulher estava andando encurvada. Então, irmão, tinha um espírito imundo sobre a vida daquela mulher. Ela estava encurvada e não era à toa, não. Então, tinha um demônio ali que encurvava ela. Jesus vendo, chamou a si. Jesus identificou o demônio que estava na vida dela. Primeira coisa que você precisa fazer, identificar o demônio. Se é prostituição. Irmão, tem gente, irmão, que fica um tempo bem, né? É fiel com a esposa, fiel. Daqui a pouco o diabo entra e a pessoa vai se prostituir. Demônios. Tem um demônio, irmão, chamado metá-metá. A pessoa é 6 meses de homem, 6 meses de mulher. É um demônio. É um demônio agindo na vida daquela pessoa. Então tem muitos demônios, irmãos. E nós, às vezes, não entendemos por que as pessoas agem daquele jeito. E nem a pessoa, muitas das vezes, sabe por que ela age. Essa mulher estava 18 anos e ela não sabia que ela tinha esse demônio. Mas Jesus viu, Jesus chamou aquela mulher. Diz aqui, e Jesus a chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Está livre da tua enfermidade. Primeiro ele disse está livre, depois ele impôs a mão sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Ela se ergueu. Irmão, para de andar de cabeça baixa. Você tem um Espírito Santo, anda de cabeça erguida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Satanás talvez esteja querendo te envergonhar, querendo que você ande de cabeça baixa. Eu vou contar aqui, irmãos. Um irmão estava expulsando demônio de uma pessoa lá na rua. E o diabo estava envergonhando, todo mundo chegava lá, o diabo, não vou sair, você fez isso, você fez aquilo. E aí todo mundo que ia lá, o diabo envergonhava. E aquele irmão trabalhava como taxista na praça. E aí ele foi lá para expulsar o demônio, o diabo. Eu não vou sair não, você está devendo lá na praça. Envergonhando ele. Estou devendo, mas vou pagar. E você vai sair agora em nome de Jesus. Tem esse negócio de demônio ficar te envergonhando, não, irmão. Cabeça erguida, estou devendo, mas vou pagar. Mas você vai sair. Então, ergue a tua cabeça. Para de andar de cabeça baixa. Deus não te chamou para você andar encurvado, não. Deus te chamou para você andar de cabeça erguida, peito para frente, barriga para dentro, peito para frente, cabeça erguida, glorificando, bendizendo ao nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor. Não tem um centavo no bom, mas glória a Deus. Vai até a pé para o trabalho, mas vai dando glória. Não vai abaixar a cabeça, não. Sabe por quê? O dono do ouro e da prata, ele vai providenciar o recurso. Antes de você chegar lá no emprego, você já está com dinheiro. A conta já bateu lá o valor. Irmão, Deus é fiel. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, as minhas promessas não hão de passar. O Deus que cumpre promessa está aqui para te curar, para te libertar, para te salvar, para transformar a tua vida, para fazer você voltar a sorrir e para trazer o óleo da alegria na sua vida. O Espírito Santo está aqui, irmão. Ele quer trabalhar na sua vida. Você não vai mais andar encurvado. Deus não te trouxe aqui para você sair daqui encurvado. Deus te trouxe aqui para você sair daqui de cabeça erguida, em nome de Jesus. Estou devendo, mas vou pagar. E você vai sair, diabo.
Você vai dar ordem a esses demônios para sair da sua vida. O diabo quer te envergonhar, mas não vai não. Não vai não, irmão. Nós temos promessa. Quantos aqui têm promessa de Deus? Diga amém. As promessas de Deus estão de pé na sua vida. Nenhuma das promessas de Deus, irmão, caiu por terra. Nenhuma das suas promessas. Nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa dele. Vamos colocar-me de pé.